comunicar? Eu sou o Gilberto Vilela e estou aqui para dialogar com você. Hoje vamos falar sobre diálogo vacina, uma dose extra. É uma dose extra de diálogo, para que nós possamos trocar informações a respeito de comunicação, a respeito de diálogo. Esse conteúdo que humaniza, esse conteúdo que é a comunicação. Fique muito tranquilo, fique muito à vontade para participar conosco. Durante os próximos 30 minutos estaremos juntos dialogando. Vamos trocar informações a respeito de comunicação. E isso faz parte do projeto Oratória em Casa, onde vamos dialogar sobre comunicação. Está chegando aqui no Instagram a Gislaine Sheila. Oi, Gislaine, seja muito bem-vinda pela participação aqui conosco. Você que está aí no Facebook, dá um tchauzinho aí, fala um oi aí com a gente, para que eu possa identificar que você está acompanhando com a gente. Você que está no Instagram, você que está no Face, você que vai nos acompanhar depois também, através das redes sociais. Fique muito à vontade para você fazer a sua pergunta, para você fazer o seu comentário a respeito do nosso conteúdo. Afinal de contas, aqui nós temos um diálogo e não um monólogo. Então fique à vontade. Pode chegar, fique à vontade que a live é nossa. Fique à vontade para participar conosco. Gente, antes de começar aqui o nosso assunto hoje, que é o diálogo, que é uma terceira dose de diálogo, eu quero informar a vocês que estão abertas as oportunidades para o curso de comunicação e oratória. É o curso presencial, individual, ou o curso online coletivo. Então, você que quer fazer parte desta experiência individualmente presencial ou coletivo online, que é o que é permitido no momento, é só fazer contato comigo para a gente poder discutir a respeito disso, tá bom? Então, faça parte desta experiência. Faça parte igual fez o Gustavo Silva, não é mesmo, Gustavo? Gustavo está aqui dando boa noite no Facebook e desejando feliz Páscoa. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo lá de Formiga, que participou dessa nossa experiência do treinamento de comunicação e oratória. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo Feliz Páscoa. Para você também e para todos que nos acompanham. Que vocês estejam em paz, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, que vocês estejam em paz. Feliz Páscoa para todos vocês. Está chegando aqui a Águida, minha irmã Águida. Obrigado pela participação. Hoje tem um conteúdo que com certeza você vai gostar, tá, Águida? Que a gente vai discutir aqui. A Nívia está chegando aqui. Oi, Nívia, obrigado pelo carinho. Adma, minha irmã também, chegando aqui. Tem um conteúdo interessante que eu vou discutir hoje, com certeza vocês vão gostar. Obrigado aí pela participação. Fiquem sempre à vontade para participar conosco, para estar aqui conosco nessa nossa live, nesse nosso diálogo. Gente, na live anterior, nós discutimos um pouco a respeito do presenteísmo. Esteve presente conosco, inclusive, a Joelma, que está chegando aqui no Facebook. Oi, Joelma, boa noite. Joelma está dizendo aqui, boa noite, Gilberto. Feliz Páscoa para você também. Para você também, Joelma, obrigado pela sempre presença e participação conosco. Na live anterior, nós discutimos sobre presenteísmo, ou seja, aquela questão de nós estarmos presentes só de corpo numa situação, mas estarmos fora, no sentido de não estarmos efetivamente presentes. Nós falamos um pouco a respeito da necessidade de termos uma imagem positiva, né, sobre nós. Falamos um pouco sobre a necessidade de admitirmos erros, de aceitar críticas, de valorizar ideias diferentes, o quanto isso é necessário hoje. Então, nós discutimos isso a respeito disso na live anterior. Nós falamos um pouco também sobre a questão do saber ouvir, o quanto é necessário saber ouvir. Eu sempre tenho comentado a respeito disso aqui. E nós falamos um pouco também
sobre o quanto é útil e necessário nós concentrarmos, né, na fala do outro, e enquanto o outro fala, a gente às vezes faz mil coisas, olha o celular, faz um monte de coisa, não presta atenção, e o quanto nós pensamos mais rápido do que falamos, e daí a partir disso às vezes atropela a comunicação. E nós falamos um pouco também sobre rapport. Rapport, que é criar uma ligação com o outro. Isso pode ser pelo olhar, pela voz, pelas expressões corporais e até pela respiração. Então, isso foi um pouco do que nós discutimos na live anterior. Se você viu, reveja. Se não viu, não veja. Está aí no Instagram, está aí no Facebook, e você pode ficar à vontade para poder rever ou ver esse conteúdo. Não é mesmo? Meire Cândido está chegando aqui, obrigado pela presença. Está chegando aqui o Robson. Oi, Robson, obrigado por estar conosco. A Nívia está dizendo aqui, feliz Páscoa, Gilberto, Deus abençoe a sua vida sempre. Amém, Nívia. Amém, que Deus nos abençoe realmente, porque sem Ele a gente não vai nem até a esquina. Então, que Ele nos abençoe e que nos abra para o diálogo, nos abra para a comunicação, nos abra para que possamos quebrar barreiras da comunicação, nós possamos construir pontes no lugar de muros, nós possamos construir essa proximidade com o outro. E é claro, gente, que construir uma proximidade com o outro exige o nosso envolvimento. Exige um envolvimento de quem fala, exige envolvimento de quem ouve, e isso é primordial para que aconteça o diálogo. Enquanto o outro fala, por exemplo, às vezes eu penso um monte de coisa. Eu julgo aquilo que o outro fala. Eu, às vezes, sem nem terminar, sem o outro nem terminar a frase, a gente, às vezes, já prepara uma resposta, e isso pode acontecer de eu responder uma coisa totalmente equivocada, porque eu nem deixei o outro terminar a frase. Já aconteceu com você isso? Você está falando uma coisa e a outra pessoa já quer responder antes mesmo de você terminar a sua frase. Ou seja, já está preparando uma resposta sem você nem mesmo concluir o conteúdo. Já aconteceu com você? E às vezes a pessoa resposta na metade, né, do seu conteúdo, na metade daquilo que você falou, e dá uma resposta equivocada. Isso porque, enquanto o outro fala, a gente pensa várias questões. Por exemplo, enquanto o outro fala, eu estou pensando nas contas que eu preciso pagar, eu estou pensando nas medidas de segurança em relação à Covid, eu estou pensando em alguém da família que está com algum problema, e isso acaba gerando, às vezes, um bloqueio na comunicação. Enquanto o outro fala, às vezes eu penso nos compromissos, olho o celular, consulto, e aí eu ouço pelas metades. E esse ouvir pelas metades pode gerar um mal entendido, pode gerar um péssimo entendido, porque não ouviu efetivamente. E isso, é claro, pode gerar inclusive desentendimentos e pode gerar também conflitos. Não é mesmo, Fabrício Oliveira? Complicado isso, está dizendo aqui o Fabrício. Aguinaldo está chegando aqui. Fabrício, realmente é algo que exige muito a nossa dedicação. O Fabrício está dizendo aqui que isso é complicado. Se quiser complementar aí o seu raciocínio, Fabrício, pode ficar à vontade, porque realmente essa necessidade do diálogo, ela exige um envolvimento maior nosso para que a gente possa realmente alcançar o diálogo com o outro. E em meio a tantas preocupações que nós temos, a tantos problemas, porque às vezes eu converso com uma pessoa, eu não estou ali 100%, porque a vida continua, tem várias outras coisas para poder resolver. E isso pode interferir no diálogo. Isso pode trazer um problema para o diálogo e, inclusive, gerar mal entendido para isso. Daí a importância da gente se dedicar totalmente à comunicação. Mas nós sabemos que isso é desafiador, que nós nem sempre conseguimos estar ali plenos.
Nós nem sempre conseguimos estar ali 100% naquela situação. Enquanto eu falo aqui, por exemplo, pode ser que você esteja em alguma outra atividade, pode ser que você esteja em alguma outra tarefa, e isso pode gerar um ruído no processo de comunicação. Pode ser que com isso você não entenda alguma informação que eu passe, o que é natural de acontecer, e com isso o diálogo não se efetiva 100%. Fica apenas um fragmento, né? Ele é passado apenas um fragmento. Faz sentido isso para você? Já aconteceu alguma situação aí com você em relação a isso? Se faz sentido, clica no coraçãozinho aí, né? Você que está no Instagram, para que esse nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Isso aí, vamos clicar no coraçãozinho. E você que está aí no Facebook, faça aí o seu comentário, fique à vontade, a live é nossa. Fique à vontade para dialogar conosco a respeito desse assunto, que é desafiador, mas que, diante da possibilidade, diante da necessidade, é importante que a gente se dedique àquilo que eu vou fazer. Não é mesmo, Lívia Pousa? Lívia sempre presente conosco, sempre no diálogo conosco. Isso é muito importante. É claro, gente, que em relação ao diálogo, para que ele seja realmente uma vacina eficaz, para que o diálogo seja uma dose eficaz de vacina, 100% eficaz, eu preciso considerar a questão da clareza. Eu preciso considerar a questão da clareza, ou seja, considerar o outro. Se eu falo para o outro, eu preciso considerar então o outro. Então, se aqui eu falo para você, eu preciso te considerar. Ou seja, considerar que de repente pode ser que você não entenda algum detalhe que eu falar. Pode ser que você não entenda alguma palavra que eu fale. Então, daí a necessidade de haver essa abertura. Não é mesmo quem Ventura? Seja bem-vindo. Se não me engano, é a primeira vez que participa conosco. Obrigado, Quem Ventura. Está conosco aqui no Instagram. A minha prima Lúcia Silva, boa noite, Lúcia, está aqui também através do Facebook. E o Fabrício está dizendo aqui: seria necessidade de impor o pensamento ou a vontade, mesmo sem ter essa intenção? Ô Fabrício, você usou aqui a palavra impor, né, o pensamento ou a vontade. É a necessidade que nós temos de dialogar com o outro, fazer com que a situação seja a mais clara possível, para que o diálogo realmente se efetive. Sãozinha está chegando aqui, seja bem-vindo, Sãozinha. E não uma imposição. Porque a imposição, inclusive, ela inibe qualquer forma de diálogo real. E quando há uma imposição, não há uma liberdade para as pessoas falarem aquilo que pensam. Então, não seria exatamente de impor um pensamento, mas seria de expor esse pensamento, tentar fazer com que esse pensamento seja o mais claro possível e levar com que a pessoa tenha clareza sobre aquilo que você quer dizer para ela. E para que isso aconteça, exige de mim que eu procure ter uma clareza e exige do outro que haja uma abertura para captar, para ouvir e processar aquilo que eu falo. Então, essa questão aí da imposição, de impor um pensamento, inclusive, Fabrício, impor um pensamento está ligado à questão da comunicação não violenta, que é um tema que eu, inclusive, eu estou preparando para uma série de lives, né, da CNV, comunicação não violenta, que é aquela comunicação em que não é uma imposição. Infelizmente, hoje nós vemos muito disso, uma imposição sobre as pessoas, em que não há uma abertura para o diálogo. E a comunicação não violenta, a CNV, ela busca exatamente isso, não imposição, mas abertura para o diálogo, mesmo que eu não aceite aquilo que você disse. Por exemplo, aqui, você disse essa frase aí, seria necessidade de impor?
o pensamento ou a vontade, mesmo sem ter essa intenção. Então, não é a necessidade de impor. O ideal seria não imposição, seria abertura para diálogo. Então, tá vendo que aqui eu discordei da sua frase e nós estamos trocando uma ideia sobre o que você escreveu. E é importante que você exponha a sua ideia. Então, inclusive aqui, se eu disse algo, por exemplo, que você não entendeu, que você discordou, é interessante então que você comente aí. Para quê? Para que a gente então dialogue e chegue a uma conclusão. E chegue a um ponto em que o diálogo dê um resultado positivo, para mim e para você. Não seja só para mim se eu impor. E não seja só para você também se você impor. Seja para ambos. A Lídia está chegando aqui. Boa noite, Lídia. Obrigado pela presença. A Isa Cris Silva está chegando aqui pelo Instagram. Obrigado pela presença. Fabrício, espero que eu tenha ajudado. E se discordar ou se quiser comentar mais algo a respeito disso, fique à vontade para que a gente possa dialogar. Vocês também que estão aí conosco, participam conosco, fiquem à vontade para fazer algum comentário para que a gente possa discutir, né, a respeito, né, desse assunto. Então, gente, eu preciso considerar, quando eu falo algo, eu preciso considerar o outro. É claro que algo que pode ser claro para mim, para o outro, nem sempre é claro. Então, quando eu comunico, quando eu passo uma informação para alguém, e eu não comunico de uma forma que seja clara para essa pessoa, pode ser que essa pessoa não entenda nada. E aí a comunicação não se efetiva. Por isso que eu preciso prezar pela familiaridade e pela empatia com o outro. Ou seja, gerar uma proximidade com o outro e falar de uma forma que o outro entenda. E isso eu só vou saber se o outro entendeu, inclusive se ele me der um feedback, se ele me responder alguma coisa que eu falei. Não é mesmo? Rosinha está chegando aqui pelo Instagram. Então, por exemplo, se eu falo uma informação para você e gero uma dúvida, a comunicação não se efetivou. E isso às vezes acontece pelo meu linguajar, isso às vezes acontece pela minha forma de querer impor o pensamento. Isso às vezes acontece porque eu comuniquei com você no momento inoportuno. Isso às vezes acontece porque eu não falo com clareza aquela informação. Que o que é claro para mim pode não ser claro para você. Ah, mas isso é óbvio. O óbvio é muito particular. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Então, essa questão do óbvio é muito relativo. Então, exige que eu tenha uma clareza naquilo que eu falo, exige que eu tenha realmente uma vontade de comunicar com o outro, e essa clareza me leve a fazer com que o outro entenda aquela informação que eu passo. Faz sentido para você? Não? Se não faz sentido, faça seu comentário aí para que a gente possa dialogar. Se faz sentido, fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer clicar no coraçãozinho aí, para que a gente possa dialogar a respeito desse conteúdo. E é claro, gente, que um outro detalhe que facilita essa vacina do diálogo é eu sentir aquilo que eu falo. Sentir aquilo que eu falo é eu realmente defender aquela informação que eu exponho. O Fabrício está dizendo aqui, gostei muito do seu posicionamento. Obrigado, Fabrício. Que ótimo. Que bom. E se discordar de algo, por favor, fique à vontade para que a gente possa dialogar. Inclusive, gente, de repente tem algum detalhe que a gente não consiga aprofundar aqui. Se você depois quiser me enviar uma mensagem através do Zap, através do direct, através do bate-papo do Face, pode ficar à vontade para a gente discutir um pouco mais, tá? Pode ficar à vontade que a gente quer dialogar, comunicar, criar pontes e não muros. Obrigado aí pelo seu retorno, tá, Fabrício? Fabrício dizendo aqui que gostou muito do meu posicionamento. Ótimo, isso é muito bom.
E se discordasse, Fabrício, não teria problema, a gente teria uma forma assim da gente trocar mais ideias. A gente chegar às vezes a um ponto em que de repente eu não concordaria com você e você não concordaria comigo, mas a gente respeitaria, né, a opinião do outro. Isso que é importante. Por isso que o nosso projeto aqui se chama Oratória em Casa. É de vocês estarem em casa junto comigo para a gente poder dialogar. A Meire Cândido está dizendo aqui: vivemos no mundo de cliques instantâneos, de deletar tudo rápido. Pior, lemos só os títulos dos textos e já achamos que assimilamos o conteúdo. Interessante, Meire. Vivemos com pressa. Quando pensamos que não, o dia já passou, a vida já foi. É, realmente, Meire, a vida é um sopro. E a gente passa assim, ó, passou. A vida é apenas um sopro, não é mesmo, Jonatas Santos? Obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente. Realmente, Meire, a gente hoje tem uma certa dificuldade, às vezes, das pessoas se envolverem nos conteúdos. Tem muita pressa, igual você disse, que tudo é rápido, todo mundo quer correr e às vezes precisa correr, e a gente às vezes tem essa dificuldade de ler efetivamente o conteúdo. E às vezes só os títulos, como você disse aí, só os títulos não nos trazem efetivamente o conteúdo. O Jonatas Santos está dizendo aqui, parabéns pelo projeto. Obrigado, Jonatas. Obrigado aí pela sua consideração. E realmente, gente, hoje o mundo nos exige esse mundo da questão industrial, em que nós temos que produzir o tempo todo, em que nós fazemos mil coisas, né, o tempo todo, e nem sempre essas coisas nos permitem ter realmente uma atenção, nem sempre essas coisas nos permitem ter um diálogo efetivo, porque nós estamos mexendo com mil coisas ao mesmo tempo, e com isso nós não assimilamos. Imagine, por exemplo, a gente vê um título de uma matéria ou um título de um livro e pensamos ali, só pelo título, ler um pouquinho ali, pronto, e de repente chega na hora de uma prova, por exemplo. Detalhes que estavam ali naquele conteúdo não vão ser processados e nós não vamos ter a nota, não vamos ter o resultado eficaz daquela prova. Imagine, por exemplo, gente, as próximas provas de concursos sobre conhecimentos gerais. Quanta coisa eu acredito que vai cair sobre a questão de coronavírus. Vacina, Covid e por aí vai. Será que nós hoje, com tanto conteúdo que nós ouvimos e vemos sobre isso, será que nós realmente dialogamos com essas informações? Ou nós temos apenas um amontoado de informações e esse amontoado de informações não vira conhecimento? Exatamente pelo fato que a Meire disse aqui, o mundo de cliques instantâneos, que tem uma informação, já deleta e vem outra, e a gente lê tudo correndo, não assimila. Então, será que a gente vai estar preparado para uma prova a respeito disso? Será que eu vou estar? Será que nós estaremos? E nós conseguiremos assimilar? Então, fazer do conteúdo virar realmente conhecimento? Ou é tudo só amontoado? Nós não dialogamos com essas informações, não refletimos sobre essas informações. E a vida está passando, né? Enquanto isso, a vida passa. Veja, esse projeto Oratória em Casa, dessas nossas lives, já tem um ano. E ó, passou. Passou um ano de conteúdo, um ano de conhecimento, de troca de informações. Então, a gente precisa aproveitar realmente cada momento, cada instante da nossa vida, porque tudo passa muito rápido. E como eu disse, isso é bíblico, a vida é um sopro. Quando a gente vê, vai, já acabou. Mais ainda hoje na situação que a gente está, que a gente tem se deparado tanto com situações delicadas e que a gente realmente possa conseguir processar tudo isso.
Então, além da clareza, além da abertura para estar com o outro, além da questão da atenção que eu preciso ter com ele, eu preciso ter essa questão de sentir aquilo que eu falo, defender aquilo que eu falo, realmente com as minhas palavras, com as minhas expressões, com os meus exemplos. E isso, quando nos treinamentos de oratória que eu costumo aplicar, eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que transpirar aquilo que a gente fala. Porque as pessoas percebem. As pessoas percebem quando a gente não transpira aquele conteúdo. Quando há uma artificialidade naquilo que a gente expõe. Então, realmente, eu preciso colocar vida. E isso eu coloco vida através dos exemplos, através da minha vontade de estar ali, através da minha dedicação àquilo que eu faço. E isso, gente, não quer dizer que não vai haver erro, não quer dizer que não vai haver deslize, não é nada disso. Eu, Gilberto Vilela, estou aqui com as minhas fraquezas, minhas limitações e as minhas capacidades, junto com vocês. Então, mesmo me dedicando, eu estou aqui suscetível a vários erros. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, quando a gente se dedica a isso, quando a gente quer realmente o bem do próximo, eu acredito que dá muito mais certo. Eu acredito que o resultado é muito mais positivo. A Águida está dizendo aqui que, infelizmente, como foi dito anteriormente, tudo está passando em um clique. Não dá tempo de se preparar como é necessário. Realmente, Águida, é muito corrido. Muito corrido. E muitas das vezes absorvemos um amontoado de informações. Realmente, Águida, não é mesmo? Daniela, concorda com a gente? Concorda com o que a Águida está dizendo aqui? A Águida está dizendo aqui que, infelizmente, é isso. Tudo está passando assim muito rápido. O mercado exige da gente uma série de conteúdos, uma série de informações, mas nós nem temos tempo de processar essas informações. Então, nós apenas absorvemos esse amontoado de informações e essas informações acabam não virando conhecimento. Realmente é muito conteúdo. E, gente, é tanta coisa, é tanta informação, que eu às vezes chego até a pensar que o dia que a gente não está com um monte de informações, o dia que a gente não está com um amontoado de cliques, de conteúdos, eu acredito que a gente acaba até inventando um monte de coisas para a gente até continuar se sentindo com um turbilhão de conteúdos. Não sei se fui claro com vocês, mas acredito que a gente está tão acostumado a correr, a achar, a pensar que nós estamos cheio de ocupações, cheio de coisas, cheio de amontoados de coisas, que às vezes até acontece um dia da gente estar um pouco mais leve e a gente nem percebe. E a gente acaba, às vezes, criando uma forma de pensar assim: ah, não, mas eu estou muito ocupado. Ah, mas eu estou, nossa, tem milhões de coisas para fazer. E às vezes nem é bem assim. Às vezes esses milhares de milhões de coisas nem é a prioridade do momento. Faz sentido para vocês que talvez a gente fique no automático. Fique no automático, tão acostumado a achar que está cheio de coisas para processar, para trabalhar, para se ocupar, que mesmo quando não estamos tão ocupados, arrumamos uma forma de estarmos ocupados, de continuarmos assim, não, mas eu estou ocupadíssimo, não posso, por isso, por isso, por isso, por isso. Espero que eu tenha sido claro aqui no raciocínio. Se não fui, por favor, faça um comentário para a gente. A Meire está dizendo aqui, é como se você entrasse numa biblioteca e lesse todos os livros ao mesmo tempo, que é um monte de livros. No fim, não vai saber nada de nada, igual um pato. O pato que não canta, não voa, não,
Não canta, não voa e não nada, né, direito. Realmente, tem aquela questão do pato, né, que faz de tudo um pouco. Nada, canta, voa, e tem aquela monte de situações, tipo, a galinha, ela voa e canta também, hein? Bem, e faz sucesso com o ovo porque realmente ela divulga, né? Quando bota. Já o pato não tem aí a pata, né? Não tem essa destreza. Então, ele faz de tudo um pouco. Nada, canta e voa, né? Mas não faz tudo. Faz de tudo, mas não faz nada direito. E realmente o mundo exige muito da gente hoje, da gente ser pato, da gente não focar às vezes numa só coisa, e tem que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E infelizmente, gente, não tem como fugir muito disso. Mas em certas situações a gente precisa focar um pouco mais para a gente chegar ao raciocínio, para a gente chegar à questão efetiva. Não é mesmo, Anderson Pereira? A Meire está dizendo aqui que concorda com o meu raciocínio. Que bom, Meire. E se não concordar, fique à vontade também para discordar, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder discutir. E você, concorda com o raciocínio? Discorda? Fique à vontade para comentar, que tudo isso é para que a gente tenha um diálogo, para que a gente tenha realmente uma proximidade, uma abertura e que a gente possa trocar informações a respeito disso. Então, gente, só recapitulando aqui, essa questão da necessidade de atenção com o outro, essa questão da necessidade de focar naquilo que o outro fala, da necessidade de eu ter clareza naquilo que eu comunico, de eu dar atenção efetiva para a comunicação do outro, de sentir aquilo que eu falo também, realmente é uma necessidade que nós temos para que o diálogo seja efetivo. E nesse monte de coisas que nós fazemos, igual eu comentei com você sobre a questão da atenção, eu sei que enquanto eu faço live aqui junto com vocês, por exemplo, às vezes tem gente em casa lavando vasilha. Espero que estejam focados aqui, mas eu sei que tem muita gente que às vezes está ocupado com outras coisas, mas que estejam nos ouvindo, né? E que estejam participando. Espero que não, que você efetivamente esteja conosco. Mas eu entendo perfeitamente que às vezes o mundo exige que eu esteja ali, às vezes com uma criança, e a dividir a atenção entre o que eu ouço, o que eu vejo e aquilo que eu efetivamente faço também ali naquele momento. Mas que mesmo com esses desafios, nós consigamos dividir conhecimento aqui através do nosso projeto Oratória em Casa. A Lídia Souza Vilela, minha xará aí de sobrenome, está dizendo aqui que concorda com minha colocação. Muito obrigado, Lídia, aí pela sua observação. Então, gente, que fique essa dica aí para nós sobre essa necessidade de mesmo com os desafios do mundo que nos exige hoje, e eu sei muito bem disso, porque eu também faço parte disso, de nós sempre buscarmos a questão do diálogo com o outro, da abertura para o diálogo. E é claro que a vida é feita de prioridade. Então, aquilo que eu posso dar prioridade naquele momento, que eu dê prioridade. Porque senão, como disse aqui, né, a Águida, como disse a Meire, como vocês outros comentaram aí, senão às vezes vira um amontoado de informações e nós, na verdade, aprendemos pouco a respeito disso. Beleza? Faz sentido para você? Gente, estamos chegando ao final da nossa live, um assunto muito bacana. Então, eu vou prosseguir nesse nosso assunto no próximo domingo, tá? Vamos fazer um intervalo aqui só de 7 dias, rapidinho passa, e no próximo domingo, às 10 para as 8 da noite, eu volto para a gente prosseguir nesse diálogo. Combinado? E olha, você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem para mim através do WhatsApp, através do direct, através do bate-papo, para que a gente possa trocar mais informações. Se você tem uma dúvida, tem uma crítica, tem um comentário a fazer, fique à vontade para mandar a sua pergunta para mim,
para que a gente possa trocar informações sobre esse conteúdo e outros conteúdos relacionados à comunicação e oratória. Vamos dialogar, vamos trocar informações. Que você tenha uma excelente, uma abençoada semana, apesar de todos os desafios, e que a gente possa ressuscitar diante de tantas situações, que a gente possa realmente sair de tantas situações delicadas que nós temos vivido, que nós temos vivenciado, principalmente em relação à questão do distanciamento social. Então, que a gente tenha energia, que a gente tenha vida para poder sair desta e de várias outras situações. Que Deus nos abençoe, Deus traga muita paz para vocês e a gente se vê no próximo domingo, às 10 para as 8 da noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.